Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Como estudar para o TIM pelo Guia de Estudo Endocrino Papers. Pessoal, a grande novidade do curso TIM Extensivo 2023 foi o nosso Guia de Estudo Endocrino Papers, que tem o principal propósito de facilitar a vida dos nossos alunos, principalmente na hora de revisar para a prova e também ao acompanhar as aulas. A gente tem nesse guia uma super novidade, mas é natural que os alunos inicialmente tenham alguma dúvida sobre como usar essa ferramenta para otimizar os seus estudos. E é por isso que a gente está aqui hoje. Está se aproximando aí a prova no mês de maio, vai chegar a época do pessoal começar a revisar e aí eles têm que estar bem afiados para conseguir usar o livro da melhor forma. Isso. Vamos começar falando qual é o diferencial, Eric, desse guia de estudo. O que é, de fato, o nosso guia de estudo para o TIM? Pronto, Ícaro. Então, assim, a primeira coisa é que, como o nome já diz, não é um livro-texto, ele é um guia de estudo. Né? Foi elaborado por nós, professores, nós três e Patrícia, né? E a gente, já tendo a experiência, já tendo visto outras provas, a gente meio que já sabe mais ou menos o que é mais importante para cada ali candidato focar. Perfeito. Então, a gente colocou em cada capítulo os pontos chaves. Então, Certo. ele é meio que um resumo para quem vai estudar para a prova, certo? E aí, para facilitar visualmente, ter aquela memória fotográfica e também para ajudar em algumas memorizações, a gente criou fluxogramas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um fluxograma de por quanto tempo fazer bisfosfonato, certo? A maioria do que tem aqui a gente vai mostrar na aula. Então, esses fluxogramas estão nas nossas aulas e estão aqui como figuras nesse guia de estudo. Temos também alguns processos mnemônicos, né, que a gente mostra na aula, mas coloca aqui também. Outros fluxogramas, por exemplo, aqui, como interpretar o ACTH no paciente que você está investigando síndrome de Cushing, né, e está na dúvida se é um ACTH dependente ou independente. Tabelas a gente já coloca também, né, com alguns pontos que a gente considera fundamentais para a pessoa memorizar. E, claro, é um guia de estudo que vai se tornando cada vez mais importante à medida que vai chegando perto da prova. Perfeito. Né? Porque ele é objetivo. Veja que tem partes escritas, a gente coloca nele, por exemplo, algumas páginas tem até mais coisas que a gente acha que é importante para a pessoa focar, mas sempre em formas de tópicos. Tá? Porque não é um texto contínuo, um livro para você estudar e aprender tudo, por exemplo, sobre osteoporose. Você não vai aprender tudo sobre osteoporose aqui. Você estuda por uma diretriz, estuda por um livro-texto e vem para cá para sedimentar o que você leu, o que você já aprofundou antes, para memorizar, para sedimentar, para ficar com aquilo, né, já pronto para a prova. Excelente. A gente recebe, inclusive, muitos pedidos no Instagram de disponibilizar esse livro, vender para quem não vai fazer a prova, né, para o pessoal estudar. E a gente não vende justamente por isso. Eu sei que as figuras são massas, né, os fluxogramas bonitinhos, mas, assim, ele é muito focado e voltado para a prova, para a revisão para a prova. Isso. Não é um livro para você começar um conteúdo do zero. Isso. Não, e não é para começar um conteúdo do zero, e ele está direcionado para o conteúdo do curso, né? Perfeito. Então, assim, o conteúdo que é apresentado nas aulas, ele está refletido no livro, tá? Então, como a gente está dizendo, como o próprio nome, o título está aqui, né? Guia de estudo. Ele vai lhe dizer aqueles principais pontos que você tem que ter muita familiaridade com esses pontos, entendeu? Vou pegar esse gancho agora e já ir para o nosso próximo tópico. Então, para que serve esse livro, Luciano? Para que serve esse guia de estudo? Serve para lhe guiar, como o nome está dizendo, né? Então, assim, você não vai pegar esse livro e estudar por ele, né? A gente pressupõe como é que funciona a prova de título de especialista. Talvez a prova mais específica, e por isso que às vezes cai alguns tópicos que não são do dia a dia, mas que são pontos assim, muito aprofundados, que é para justamente ver se você está ali apto para ter um título de especialista. Né? Não dá para colocar uma coisa muito simples e estar distribuindo o título por aí de todo jeito. Né? Então, é uma especialidade médica que implica uma residência médica,
Então, tem algumas pessoas que não tiveram essa oportunidade. A gente sabe que hoje é difícil você ter que fazer residência de clínica, para depois fazer residência de endócrino. Então, não vai dar tempo de fazer isso tudo. Então, às vezes, você quer fazer a prova de título. Até você que fez uma residência, está ali no corre-corre do dia a dia, atendendo, tocando serviço, e que aprende realmente atendendo na prática pacientes mais complicados e tal, e tem um tempo ali para discutir com o seu preceptor, mas você também não tem, às vezes, durante a residência, aquele direcionamento do cara chegar para você e dizer, isso aqui cai na prova, isso aqui quando cai na prova é desse jeito. Então, assim, se a sua residência, se seu serviço não teve essa abordagem, sempre é interessante você direcionar. A gente viu que entre residentes a taxa de aprovação é 50%, né? Um pouco mais de 50%. Então, a gente vai ter uma quantidade de gente que, mesmo que passou por essa preparação, não foi direcionado para essa questão de lhe guiar para a prova. Então, aqui a gente vai ter você já sabe o assunto, você já estudou por algum lugar, você tem um livro de referência onde você consulta alguma coisa, onde você vai olhar uma informação nova. Viu uma diretriz. Viu uma diretriz, ou botou lá no Google Acadêmico, no Medline, sei lá o que, se você já está num nível até mais avançado. E aí você pegou um livro-texto, sei lá, um livro-texto de endócrino tem lá 2.000 páginas, né, 1.500 páginas, então você não vai conseguir, muitas vezes, nem ler o livro todo, né? Mas você estudou durante a sua residência, durante a sua preparação. Aí você viu a aula do curso. A aula do curso já lhe puxou alguns tópicos, alguns pontos ali que ficaram mais fixados. Aí você vai olhar no guia, terminei o módulo diabetes. Aí vou olhar o módulo diabetes no guia. Então tem ali os principais pontos que foram colocados e os pontos que a gente acha que lhe coloca os 70% da prova, né, pelo menos, né? Boa. Então está lhe dando os pontos fundamentais. Se você sabe esse conteúdo, tem uma grande probabilidade de você estar dentro dessa meta, tá? Então você vai pegar o livro para ver num primeiro momento, primeira olhada no livro, terminei de assistir a aula, vou ver o que é mais importante. Tá tudo tranquilo na minha cabeça? Beleza, posso passar tranquilo para o próximo módulo. Quando eu for revisar, eu não vou assistir de novo todas as aulas, então eu vou olhar o livro, vou ver as figuras, vou ver os esquemas e vou ver se isso está tudo sedimentado direitinho. Tem um ponto que eu fiquei em dúvida, volto para a aula, volto para o livro-texto para consultar alguma coisa, mas o livro-texto vai virar um livro de consulta, não um livro de estudo. Você já está guiado aqui, já filtrou. Então, assim, resumindo, ele vai servir para guiar e para revisar. É um filtro, é como se você estivesse fazendo uma pesquisa direcionada. E você pode utilizar esse livro para fazer registros, né? Então, é comum que nas aulas a gente fale um pouco sobre mnemônicos, né? Destaque alguns pontos importantes que são essenciais, que são temas quentes para aquela prova. E o aluno deve, inclusive, registrar isso no seu livro. A gente sabe que quando a gente escuta, visualiza no slide e escreve, a fixação daquele conteúdo acontece de maneira mais efetiva. Isso. Luciano, mostra aí para o pessoal como fazer registros no nosso guia de estudo para o TIM. Vou pedir para os meninos aproximarem a câmera. Tem aqui uma coisa que a gente fala assim, né? A gente quer resumir a história. Então, por exemplo, esse quadro aqui, quando a gente fala de dislipidemias primárias, é a classificação de Frederickson, né? Uma classificação até mais antiga, que a gente nem usa tanto hoje em relação ao número 1, 2, 3, 4, 5. E a gente usa muito mais a classificação genética, mas já está aqui na tabela junto, né? Então, numa tabela só, a gente está colocando a classificação de Frederickson, qual é o tipo de lipoproteína que está predominante em cada uma, como você vai ver o laboratório, como está a genética, como está o xantoma, quais seriam as drogas mais direcionadas. Então, o que é que você vai anotar? O cara deu um bizu lá na aula, disse, o tipo 1 e o tipo 5 são as puras, né? As puras das extremos. Então, você vai tem o quilomicron. Quilomicron no 1 tem quilomicron no 5. O 5 é quilomicron mais VLDL. Então, 1 mais 4, 5. Então, você vai lá e anota, bota a setinha do seu 1, junta lá com 4, joga no 5. Então, você já vai lembrar que você teve aquele negocinho na hora que você for revisar de última hora, está lá o bizu. Ao mesmo tempo, você pegou aqui tratamento, dieta, volanesorsen, evinacumab. Aí eu sei, volanesorsen, o que é o volanesorsen? Aí você vai escrever, é um anticorpo antissenso, que a gente sabe que o 100 do final sempre é oligonucleotídeo antissense. Vai ver o MAB, de anticorpo monoclonal. Aí você vai direcionando, anota ali alguma observação para você saber na hora que você vai fazer. Mas está resumido num quadrinho, aqui está resumido, sei lá, 2 horas de aula, num quadro só, né? Perfeito. Então você vai ter aquela consulta rápida para você puxar na memória tudo, mas você tem que olhar para a tabela
e você saber LPL, o que é LPL? Lipase lipoproteica. O que é que a lipase lipoproteica faz? A lipase lipoproteica pega, joga triglicerídeo, joga ácido graxo para dentro do tecido adiposo. Eu tenho que saber qual o cofator dela. O C2 é o cofator da lipoproteica. Então, isso aí já tem que estar na cabeça na hora que eu bater o olho. E, obviamente, quando você for revisar, essa seta que o Luciano fez, né? Unindo os números para formar um outro número, já vai fazer sentido, porque você já viu Você a aula, já viu. já viu Se o professor você, explicando. se você olhar a tabela, você vai dizer, não vai entender nada, né, do que está aqui. Mas Perfeito. aí, o livro serve para você já ter um conteúdo antes e você trazer para cá e ver quais são os pontos principais que você tem que fazer, né? Então, essa anotaçãozinha é uma observação, é uma dica, é um bizu que o professor deu ali, um mnemônico, alguma coisa que não está, obviamente, que um livro, para ter todo o conteúdo, ia ter, de novo, 2.000 páginas e não ia ser usual, né? Não Sim. ia ter. E eu acho que você pode anotar também alguns códigos, né? Criar alguns códigos para dizer isso aqui é algo que ou é muito importante e eu não posso esquecer, ou é algo, por Isso. exemplo, o professor disse que isso aqui tem grande chance de cair esse ano. Boa. Né? Então, uma seta, né? Isso. Ou um ponto de exclamação. Ou- Né? Crie seus códigos próprios. A exclamação significa o quê para você? A seta significa o quê para você? E vá marcando, porque na hora de revisar vai ficar mais fácil. Tem gente que gosta dos post-its, né? De cor diferente. Sim, que é outra dica também. Vermelho é muito verde e amarelo, né? Pode fazer um sinal de trânsito aí na vermelho, história. Né? isso aqui é super importante. É. Né? Então, até a cor da caneta também, né? Você pode trocar. Eu gosto de usar, deixa eu mostrar, Luciano, eu gosto de usar asterisco e bolinha. Vai, mostra aí. Ícaro. Ó, asterisco e bolinha, exemplo aqui. Vou fazer uma observação com asterisco, é o que eu acho assim fundamental, certo? Então, eu estou fazendo uma revisão 3 dias antes da prova, estou folheando o livro, o asterisco eu tenho que dar atenção naquele momento que está de última hora, certo? E o tópico que eu vou destacar na minha anotação como bolinha é algo que é importante, que o professor falou, e quando eu for revisar com mais tempo, obviamente eu vou ler, mas naquela minha revisão ali, na véspera da prova, antes da prova, não vai ter a mesma importância que o asterisco. Então você na véspera, assim, faltando poucas horas para a prova, você vai olhar o asterisco. Vou olhar o asterisco. Pronto. E aí, obviamente, cada um vai ter seu código. Tem gente que usa seta, né? Pode usar canetas de cores diferentes para o que é mais importante ou menos importante. Ou até post-its, como você falou. Perfeito. Isso. Enfim, então, a gente já sabe o que é o livro, qual é o propósito dele, como fazer registros nesse livro. Eric, para finalizar, tá chegando então a próxima prova. Como é que o pessoal pode, enfim, usar esse livro para revisão? Pronto, então assim, como a gente acho que ficou bem claro, o livro ele é um resumo. Né? Ele não tem tudo nele. Ele serve exatamente para, nesse momento, chegando na semana da prova, eu pegar, procurar as tabelas, os gráficos, os fluxogramas principais, e aí, já usando as anotações que eu fiz, já usando os códigos aí, que, como você explicou do asterisco, você já fez, você vai revisando só aqueles pontos principais. Né? Não espere que aqui vá estar tudo, absolutamente 100% que a gente deu em aula. Né? Senão seria uma transcrição da aula. Não Perfeito. é isso. Né? Nem tudo também que a gente está dando na aula, às vezes muita coisa a gente coloca ali para guiar o raciocínio, para ajudar você a entender. Mas nem tudo que está ali é aquilo que eu tenho que memorizar e tem que ir para a prova sabendo de certeza. Né? Aqui no livro já é diferente. Eu tenho aqui exatamente, pelo menos aquilo que a gente considera como sendo algo extremamente importante para você saber e que dificilmente você não fará 70% da prova. Né? Pelo menos a nossa intenção é essa. Né? Se você sabe o que tem aqui, então a gente acredita que você consegue fazer pelo menos 70% da prova. Então, faça, anote, né, marque, crie seus códigos e, na última semana antes da prova, pegue e folheie e veja o que é mais importante. Né? E aí eu acho que isso que você falou, que você deu essa diquinha da bolinha e do asterisco, é bom porque, faltando uma semana para a prova, eu vou olhando tudo, asterisco e bolinha. Né? Boa. Pode ser assim, segunda e terça eu vou ver tudo, vou revisar esse livro inteiro. Quarta e quinta, veja só o que tem bolinha e asterisco. Sexta-feira, que é a véspera da prova, só olha o asterisco. Né? Então, se organize também para na última semana você poder usar o nosso guia de estudo como forma de revisar de forma sistematizada, de forma organizada. Não adianta na última semana você ler a diretriz, não adianta na última semana você ler o livro texto, não vai adiantar mais, já era, já deu. Né? Então, a gente fez esse guia com essa intenção, principalmente de você aí na última semana, dar o gás final, correr atrás do que não memorizou e chegar na prova, pelo menos com aquilo tudo
né, é memorizado. E finalizando essa história de que é um guia, pessoal. Então, isso é o que você precisa saber, tá certo? Então, você não vai revisar só na última semana, como diz a história. Você vai revisar em vários momentos. Então, Inclusive, como você falou, após a aula. Você já usa o guia, Pra- acabou a aula, dá uma olhada no que a gente escreveu sobre aquele conteúdo, que já vai ajudar a eu acho fixar. que é mais importante dentro do conteúdo da aula, né? Então, assim, você está confiando numa mentoria que a gente está lhe oferecendo, porque a gente já filtrou. Quando a gente faz a aula, a gente já filtrou o conteúdo maior. Às vezes, até na aula, a gente fala muita coisa, tem assunto em excesso, que você tem que ter aquela informação, a gente acha importante. Às vezes Até para entender, Luciano. Não adianta muitas vezes jogar um fluxograma sem contextualizar antes. Aí precisa dar algumas informações. Isso. Mas nem tudo aquilo precisa estar escrito aqui no guia, porque naquilo exato não vai necessariamente cair na prova. Eu acho que é isso. Você terminou o módulo, vai revisar ali primeiro contato com aquela parte do guia. Olhei. Tem alguma coisa que eu olhei que eu não sei, então eu vou olhar de novo, porque assim, já deveria ter ficado da aula, né? Se não sei, vou olhar de novo, porque eu identifico o que é. E aí vou marcando o que eu acho que é importante, o que eu acho que é menos importante, tarará, tarará. E aí eu não passei aquele módulo, vou para o próximo módulo, vou para o próximo módulo, vou para o próximo módulo. Terminei todos os módulos, aí vai ter simulado, vai ter material de revisão das provas dos outros anos. Então, eu tenho que... Estou resolvendo a prova. Vou olhar. Se caiu uma questão de tireoide, a resposta da questão está ali. Caiu uma questão de... A resposta provavelmente está ali. Então, o livro vai ter essas condições de você estar sempre revisando o conteúdo daquela sub-área, Claro. entendeu? E o guia é só uma das ferramentas que a gente utiliza claro. para ajudar os nossos alunos. Nós temos aulas, orientador de estudos, simulados para praticar a realidade da prova realmente, e agora também esse guia para auxiliar durante todo esse processo. Perfeito. Então é isso, pessoal. Boa sorte na preparação para a prova. Contem conosco e consigam aproveitar o guia da melhor forma. Até a próxima. Tchau. Bons estudos.